Já, desembargador, estamos ao vivo. Tá, bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Criminal, do dia 27 de julho de 2020. Leitura da ata da sessão anterior. Presidente, senhor presidente. peço também dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa. Leitura de acórdãos. Não há. Julgamento em mesa. Chama a julgamento o processo da relatoria do desembargador João Mauro Bessa, da pauta de julgamento em mesa. Vossa Excelência, com a palavra, desembargador João Mauro Bessa. Presidente, apregou, trata-se de habeas corpus, processo número 42909, dígito 61 de 2020, impetrante Elisângela Scapo Muniz, advogada, paciente Luísa Falcão Nux, impetrado, meritíssimo juiz de direito da primeira instância, primeiro grau, procurador de justiça que oficiou neste auto, doutora Rita Augusta de Vasconcelos Dias. Presidente, peço a Vossa Excelência indagar. Aliás, houve um requerimento de sustentação oral que foi deferido, e peço, então, a Vossa Excelência que indague ao eminente advogado se dispensaria a leitura do relatório. O secretário para fazer adentrar a doutora Elisângela Muniz. Doutora Elisângela. Doutora Elisângela, algum problema? Ouço e vejo vocês. Nós não estamos vendo, Vossa Excelência. Tá, só um minuto. Sebastião, a doutora Elisângela saiu da sala? Sim, desembargador. Vamos aguardar um pouco, ver se há o retorno. Desembargador Hamilton, eu falei com a advogada agora, a doutora Elisângela, ela está tendo um problema para acessar, vai tentar novamente. Aí eu pedi para ela aguardar. E caso o senhor queira chamar outro processo para julgar. Desembargador Mauro Bessa, nós podemos passar para o segundo, depois retornaremos ao primeiro? Pois não, presidente. Pois não. O segundo, presidente, Vossa Excelência me permite? Pois não. Apregou. Também trata-se de habeas corpus, processo número 43982, dígito 68 de 2020.
em que é impetrante Conselho Seccional de Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil. Paciente João Paulo Silva de Oliveira. Impetrado, meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Humaitá. Presidente, também neste processo houve requerimento de sustentação oral que foi deferido. Solicito Vossa Excelência que indague ao eminente advogado se dispensaria a leitura Não é do esse, relatório. Sebastião. Por mim, Doutor Cássio Vidal, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensada a leitura, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Desembargador Hamilton. Foi dado Sim. acesso agora ao doutor Cássio, ainda não é a vez dele. Ah, não. É o item- Desculpa, é o item dois, perdão. Sim. Posso? 15 minutos, doutor Cássio. Excelentíssimo senhor presidente, agradeço a concessão da palavra, cumprimento Vossas Excelências, registrando a satisfação pessoal que estou nessa tribuna virtual pela primeira vez perante o Tribunal de Justiça do Amazonas, já que sou de Rondônia, agradecendo também a presteza dos serventuários que fizeram o possível para que isso ocorresse. Parabenizando a Corte também por disponibilizar essa ferramenta muito importante, principalmente em períodos de pandemia. Pois bem, a situação levada a conhecimento de Vossas Excelências por ocasião do presente habeas corpus pela OAB Rondônia trata-se basicamente do debate sobre uma matéria institucional. E por que eu digo que ela é institucional? Porque há uma bandeira levantada pelo sistema OAB com relação à aplicação do 319 do Código de Processo Penal com relação à advocacia. Explico. Como sabem Vossas Excelências, o 319 traz lá as medidas cautelares distintas da prisão, e nesse caso específico, nosso debate aqui não vai analisar o fato concreto, até porque não seria viável em sede de habeas corpus, tratando-se ainda de investigação. Nesse caso, um determinado advogado nós recebemos aqui na OAB Rondônia a comunicação da suspensão do exercício da advocacia decretada pela autoridade coatora por ocasião de uma prisão em flagrante. As nossas razões no habeas corpus cinge-se basicamente em defender que, pelo artigo 133 da Constituição Federal, numa interpretação sistemática, inclusive, do nosso estatuto, a prerrogativa de fazer esse tipo de afastamento preventivo é da instituição. Bem sabemos, Excelências, e aqui eu faço questão de registrar o que foi registrado também na nossa petição, não se defende, jamais vai se defender que seja um salvo-conduto para cometimento de crimes. Não é disso que se trata. Nem teria eu qualquer interesse em defender esse tipo de posição. A questão aqui é, como eu fui frisado desde o início, eminentemente institucional. Nós, quando soubemos dessa situação, nós recebemos o comunicado tão somente do afastamento, nem do fato em si. Penso, desembargador Hamilton, que temos que defender aí a institucionalidade. E a institucionalidade é o que garante a vigência do Estado Democrático de Direito. Então, a OAB Rondônia sequer foi provocada para fazer esse tipo de análise com relação à atitude praticada, imputada ao seu associado, ao seu filiado, e a despeito do artigo 70 do Estatuto, prevê expressamente na Lei 8.906 de 1994 a atribuição da OAB, enquanto instituição, punir disciplinarmente seus filiados e suspendê-los, se for o caso, preventivamente por ato praticado pelo seu Tribunal de Ética e Disciplina. Essa tese que aventamos aqui, ela deflui também do que a Suprema Corte decidiu na ADI 3026 do Distrito Federal. Essa ADI, ela debateu dispositivos da Lei 8.906, que é o nosso estatuto da OAB e da Advocacia. Essa ADI discutiu a inconstitucionalidade dos inúmeros dispositivos constantes na lei. E o precedente firmado pela Suprema Corte por ocasião desse julgamento tem servido, inclusive, para análise de situações posteriores que envolvem a discussão a respeito da autonomia e da independência da ordem. Especificamente da doutrina, nós pedimos a vênia para Vossa Excelência para fazer uma pequena leitura de um trecho relativo a essa ADI, onde se diz que é o seguinte:
por não consubstanciar uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. A ausência de vinculação à administração formal e materialmente é necessária, pois a OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça. É a entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há relação de independência, não há ordem de relação ou independência entre a OAB e qualquer órgão público em razão da finalidade institucional. Excelências, sem me alongar além do necessário, trouxemos também dois episódios em que nós trouxemos dois precedentes em que houve a adesão a essa tese que defendemos por ocasião desse habeas corpus, emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde foi decidido que não é possível a suspensão cautelar de membro da advocacia, senão por conduto e obra da Ordem dos Advogados. Trouxe dois habeas corpus, eu vou remetê-los porque está na peça, para não cansar Vossas Excelências, eu não vou fazer a leitura deles, mas basicamente dizem que os limites referidos na 8.906 mostram que o poder de restringir o exercício da advocacia por erros nele cometidos cabe ao órgão de classe. Ilegal é a vedação imposta pelo impetrado, que obstou que o paciente exercesse sua profissão de advogado, concessão da ordem. Então, excelências, por fim, vou frisar novamente, não se trata aqui de defender que advogados possam cometer, pelo contrário, é do maior interesse da ordem que os maus advogados sejam exemplarmente punidos. Para tanto, aqui em Rondônia nós temos 3 turmas no Tribunal de Ética, uma estrutura, se me permitem um comentário, uma estrutura que é pioneira aqui na nossa região e tem feito esse trabalho de asepsia dos quadros da OAB, dos maus profissionais que sabemos que existem em todas as carreiras, infelizmente. E o que nós defendemos aqui por ocasião desse habeas corpus é a observância dessa prerrogativa institucional. Nós bem sabemos que deflui também do ordenamento jurídico a inexistência de hierarquia entre as carreiras jurídicas, e isso tudo converge para que haja uma relação harmônica institucional e para que as instituições atinjam as finalidades para as quais elas são erigidas. Eu fico à disposição de Vossas Excelências para qualquer tipo de esclarecimento em questão de ordem de fato. Agradeço novamente a atenção dispensada. Desejo a todos um excelente dia, um frutífero dia de trabalho e uma semana abençoada. Senhor presidente, era o que tínhamos a sustentar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Cássio. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Bem, presidente, nós estamos em sede de habeas corpus, impetrado pelo Conselho Seccional de Rondônia, da Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, neste ato representado por seu ilustre advogado, doutor Cássio Esteves Jacques Vidal. Em favor de João Paulo Silva de Oliveira, advogado, apontando como autoridade coautora o ministro juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Humaitá. A autoridade impetrada, presidente, embora convencida da existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deixou de converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por não vislumbrar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No entanto, entendeu que deveriam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. E é exatamente nesse ponto que o eminente advogado da tribuna traz a sua tese, o seu entendimento, sobretudo considerando as prerrogativas dos advogados, que, como se sabe, são um conjunto de direitos constitucionais essenciais ao livre exercício profissionais, mas que garantidas à advocacia, as prerrogativas são essenciais para assegurar à sociedade o livre acesso à justiça. Nesse sentido, presidente,
a autoridade dita coatora fixou as seguintes medidas cautelares: proibição de mudar de residência sem prévia permissão do juízo, proibição do exercício da advocacia, comparecimento obrigatório em todos os atos do inquérito e processo, e proibição da concessão de porte de arma ou sua suspensão, caso tenha. No que concerne à medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, cuja aplicação é impugnada no presente habeas corpus, como já dito, observa-se que o ato apontado como coator fundamentou-se na norma do artigo 319, inciso 6º do Código de Processo Penal, vez que o paciente teria, em tese, usado da função de advogado para cometimento do delito. O paciente, presidente, ele foi preso em flagrante por haver supostamente praticado os delitos tipificados no artigo 158 do Código Penal, ou seja, extorsão, e artigo 14 da Lei nº 10.826, de 2003, ou seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, contra a vítima Áurea Oliveira da Silva. Ao que consta dos autos, o suposto crime de extorsão teria se consubstanciado na experiência via WhatsApp do pagamento da quantia de R$250 mil para que o ora paciente, que se apresentava como advogado em Porto Velho, Rondônia, não denunciasse no âmbito do Ministério Público uma alegada fraude na contratação da empresa do senhor Áureo para prestar serviço de coleta de lixo para a Prefeitura da cidade de Humaitá. Os prints da referida conversa encontram-se acostados às folhas 29 a 35 dos autos. Ainda segundo o caderno processual, a vítima noticiou os fatos à autoridade policial e, com a devida orientação, marcou um encontro com o ora paciente, a fim de quitar o valor exigido. Foi, então, realizada uma operação pela Polícia Civil daquela municipalidade, que montou campana, observou a chegada do ora paciente no escritório da vítima e assistiu por vídeo a toda a movimentação no interior da sala onde estava. Notadamente, o momento em que o ora paciente teria supostamente recebido do senhor Áureo a quantia de R$20 mil em espécie, após o que os policiais adentraram no recinto e efetuaram a prisão em flagrante do ora paciente, que ainda portava ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido. Como visto, os elementos informativos que instruem o inquérito policial evidenciam que o ora paciente teria se valido da sua profissão de advogado para supostamente extorquir a vítima, Áurea Oliveira da Silva, utilizando-se do seu conhecimento jurídico para apontar indigitados delitos que teriam sido cometidos, chegando ainda ao ponto de minutar uma denúncia a ser protocolada perante o Ministério Público caso a vantagem ilícita não fosse adimplida pela vítima. Restam evidentes, portanto, a legalidade e a adequação da medida cautelar de suspensão da advocacia aos fatos noticiados nos autos originários, em estreita consonância com o disposto nos artigos 282, inciso 2º, e artigo 319, inciso 6º, ambos da Lei Penal Adjetiva, que assim estabelecem. Diz o artigo 282, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se, inciso 2, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Artigo 319, são medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 6º, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Curial destacar que a jurisprudência pátria é reiterada, no sentido de que é cabível a imposição pelo magistrado competente da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, quando o agente se utiliza da referida profissão para a prática de ilícitos. No início do meu voto, eu me referia às prerrogativas do advogado frente à Constituição Federal, né? Mas isto no exercício da sua atividade
laboral. A título de fundamentação, presidente, eu trago aqui precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, no habeas corpus de 526 e 504 de São Paulo, em que foi relator ministro Nefe Cordeiro, da 6ª turma, julgado 17 de dezembro de 2019. Abro aspas, presidente. Essa Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoa a prática de crime. Conclui, havendo a indicação de que o paciente participava de vultoso esquema de obtenção de dados bancários, falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa, a fim de oferir indevidamente vantagem financeira, tem-se como indicados fundamentos concretos e adequados a cautelar de suspensão do exercício da advocacia. Conclui o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça. Trago também, na mesma lava, presidente, precedente do STJ, em que foi relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E aí, presidente, como se percebe, a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, quando relacionada à utilização da profissão para a prática de delitos, é amplamente admitida pela jurisprudência pátria, não havendo que se falar em invasão do Poder Judiciário na esfera de competência da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente porque se trata de medida de natureza penal que não se confunde com a competência exclusiva da OAB, alusiva ao âmbito administrativo. Ademais, como bem destacou o graduado órgão do Ministério Público, o artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é inviolável por sua manifestação e atos no exercício da profissão, porém dentro dos limites da lei. Eu estou frisando, porque é o tema, sobretudo, da sustentação oral trazida pelo eminente advogado, não se tratando, portanto, de uma imunidade absoluta. Deste modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão apontada como ato coator, tendo em vista que apresentou fundamentação idônea, sendo certo, outro sim, que a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em desfavor do ora paciente, a meu sentir, apresenta-se legal, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Portanto, presidente, eu estou em harmonia com o parecer do ilustre procurador de justiça, estou em consonância com o seu judicioso parecer, estou conhecendo, mas denegando a ordem, presidente. É nesse sentido que voto. Obrigado, senhor. Em discussão, em votação, desembargadora Carla, como vota Vossa Excelência? Está sem som. Desculpa, eu já votei eletronicamente ontem, senhor presidente, tive a oportunidade de ler o voto de sua excelência, o relator, e confirmo meu voto já exarado eletronicamente, acompanhando o voto do eminente relator. Muito obrigado a Vossa Excelência. Desembargador Sabino da Silva Marques. Não, senhor presidente, acompanho o voto do relator na sua interesse. Proclamo o resultado, ordem denegada nos termos do voto do eminente relator. Obrigado, doutor Cássio Vidal. Desembargador Mauro, vamos voltar ao item 1, por favor? Pois não, A advogada já está disponível. Então, presidente, só para afirmar, estou apregoando novamente, trata-se de habeas corpus, processo número 42909, dígito 61 de 2020, em que é impetrante a doutora Elisângela Scapo Muniz, advogada. Paciente, Luísa Falcão Mux. Impetrado, o meritíssimo juiz de direito da Central de Inquérito da Comarca de Manaus. O Ministério Público, presidente, oficiou nos autos também. E, presidente, houve um pedido de sustentação oral que foi deferido por esta relatoria
E aí eu peço a Vossa Excelência, presidente, que indague a eminente advogada se dispensaria a leitura do relatório. Doutora Elisângela, bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? É isso sim, Excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos para sustentar, a partir de agora. Primeiramente, gostaria de cumprimentar ao nosso desembargador, relator, doutor João Mauro Bessa, os demais desembargadores que compõem esta mesa, respeitável procurador do Estado e demais serventuários da Justiça Estadual do Estado do Amazonas. Primeiro, gostaria de dizer que é uma honra participar deste julgamento, sendo que o Estado sempre foi um Estado referência em termos de adianto e modernidade no judiciário. Tenho uma lembrança muito boa do Estado com relação ainda no início da faculdade, quando o Estado de Santa Catarina fez uma conferência nacional para a implementação da Defensoria Pública em nosso Estado, e o Amazonas que representou, que nos veio como referência a seguir, né? Então, meus cumprimentos a todos e, mais uma vez, meus elogios ao sistema judiciário do Estado do Amazonas. Bem, Excelências, eu impetrei esse HC com relação ao excesso de prazo para a apresentação da denúncia, bem como o não preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. A paciente ela foi presa no dia 23 de abril de 2020 e a impetração deste remédio foi feita em 18 de maio, quando já passava de um mês e a denúncia ainda não havia sido apresentada. Com relação a esse quesito, durante o período que transcorreu da impetração até o julgamento deste habeas corpus, no dia 1º de junho, a denúncia foi oferecida. Então, hoje nós estamos a 2 meses da impetração e essa denúncia ainda não foi recebida. Ou seja, estamos com mais um excesso de prazo, né? Sendo que a citação, essa denúncia, ela foi oferecida 1º de junho e na quinta-feira, dia 24, é que o processo saiu da central de inquéritos e foi remetido para a vara competente, né? Para poder, então, ser citada a paciente, oferecida a defesa, para que então, a denúncia seja recebida. Então, embora essa denúncia ela tenha sido oferecida no dia 1º de junho, ela ainda não foi recebida, transcorrido já mais de 56 dias do oferecimento dela, tendo sido determinada a sua citação apenas no dia 24, ou seja, há 2 dias, né? Ou seja, constrangimento ilegal ele está sendo persistente, né? Persiste até o momento, embora tenha sido oferecida, ainda não foi recebida. A paciente se mantém presa há mais de 3 meses, sendo que não foi nem sequer iniciada a instrução criminal, né? Então, tem-se aí que o prazo do artigo 396 do CPP está totalmente extrapolado, né? No sentido da prisão preventiva decretada, a paciente ela é primária, ela apresentou endereço fixo, ocupação lícita, né? Ela estava na qualidade de mula, a qual, no entendimento do STF, ela não merece ser tratada como o mesmo julgamento como um traficante, né? Ela está presa há mais de 3 meses, como já falei e repisarei, ela não teve a sua denúncia recebida ainda. Por se tratar de prisão provisória, Excelências, toda instrução criminal deve ser célere, nos termos do artigo 1046 e 401 do CPP. A gente sabe que não se trata de cálculos aritméticos, que tem toda uma situação, nós temos aí a pandemia também, porém se trata de autos digitais, né? Sendo que estamos todos trabalhando em home office, sabemos que dá para dar os andamentos processuais, e esse não é um caso que exigiu nenhum tipo de diligências, né? Além do ter sido encerrado prematuramente o inquérito e não houve nenhum tipo de diligências, além de ter sido deferida a perícia do aparelho telefônico apreendido com a paciente, sendo que, inclusive, a mesma forneceu a senha do aparelho sem problemas nenhum, não obstruindo nenhum tipo de acesso à justiça, né?
Então, há de ser respeitado o princípio da razoável duração do processo, excelências, né? Trata-se de apenas um paciente, não houve qualquer tipo de pedido de prorrogação de prazo, o inquérito foi encerrado prematuramente e a paciente não deu causa a nenhum tipo de atraso processual, né? A gente sabe que o exercício do punitivo do Estado ele só é legítimo quando respeitado as regras processuais. Ela foi citada, não apresenta nenhum tipo de risco à instrução processual. Toda a instrução processual atualmente está sendo feita por videoconferência, pelo isolamento social, pela pandemia que o país atravessa. Na sexta-feira já foi juntada a citação, ela já assinou a citação, então não tem mais como ela obstar a instrução processual, né? Então, portanto, nobres julgadores, extrapolados todos os prazos para a instrução processual iniciada, juntando a primariedade da paciência, a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, ao ver desta defensora, a concessão da ordem do presente caso é a medida imperativa. Então, nobres julgadores, o que eu venho aqui humildemente requerer é que seja analisado toda a situação, o preenchimento dos requisitos dessa paciente para ela poder responder esse processo em liberdade, juntado à maior gravidade, que é todo o excesso de prazo. Nós já estamos caminhando para mais de 90 dias de sua prisão e a instrução processual sequer foi iniciada, né? Então, esse é o requerimento, é o pedido para que seja analisado e concedida a ordem que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente. Obrigado, doutora Elisângela. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Mauro Bessa. Não, presidente. Através da presente ação constitucional, a impetrante sustenta que a manutenção da segregação cautelar da paciente seria ilegal, e elencou, por estar sofrendo constrangimento legal ante o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, estarem presentes, aliás, ausentes, os requisitos autorizadores da manutenção da segregação cautelar, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. E também, em razão do paciente preencher os requisitos expostos na recomendação da recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, acerca da reavaliação das prisões provisórias ante a pandemia do Covid-19. Inicialmente, no que se refere à alegação de suposto constrangimento legal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, importante considerar, até, inclusive, trazido da sustentação oral pela eminente advogada, de que houve já o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E nesse aspecto, presidente, por certo que a denúncia, já tendo sido oferecida nos autos originários, inclusive no dia 1º de junho de 2020, praticamente recente. Assim, tendo, a despeito das considerações trazidas pela eminente advogada da tribuna, entendo superado o presente pedido, por não subsistir, ou por não mais subsistir, a suposta ilegalidade mencionada na exordial. Por sua vez, no que concerne a alegada ausência de justa causa para a manutenção da segregação cautelar, melhor sorte não assiste a impetrante. Isso porque, a compulsão dos autos, verifica-se que estão devidamente presentes a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de manutenção da prisão como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, subsistindo razões para preservar a segregação da paciente, como bem ressaltou a autoridade impetrada, as folhas 56 a 58. Importante considerar a gravidade concreta dos fatos, uma vez que a paciente foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes ao tentar embarcar para a comarca do Rio de Janeiro, estando na posse de vultosa quantidade de entorpecente, a saber, 7 quilos de maconha. A título de fundamentação, eu, inclusive, colacionei trecho do parecer
do ilustre representante do órgão ministerial, que é bem esclarecedor. Abro aspas. Deve-se destacar que a paciente não reside no distrito da culpa, mas no Rio de Janeiro, de modo que a constrição cautelar se justifica por conveniência da instrução criminal, a fim de se evitar a fuga da acusada e a frustração da ação penal. E continua o eminente órgão ministerial. A evidência, diz ele, que a garantia da ordem pública também serve como fundamento para a prisão, sobretudo se levarmos em conta a grande quantidade de droga apreendida e a audácia da paciente, a qual, acreditando na impunidade, aceitou fazer o transporte interestadual do entorpecente. Logo, não se constata nenhuma ilegalidade do ato apontado como coator, eis que é devidamente fundamentado nos elementos do caso concreto, assim como na presença dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar previsto no artigo 312 da norma processual penal. Esse entendimento está, inclusive, sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que eu, inclusive, trago à colação também um julgado em que foi relator o ministro Campos Marques, aliás, Campos Marques, não é nem o ministro aqui, originário aqui do Estado do Amazonas, é o ministro Campos Marques, aliás, é desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Paraná, da quinta turma, julgado em 16 de outubro de 2012, abro aspas, as turmas componentes da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça já cristalizaram o entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a prisão, suficientemente fundamentada, a retratar a necessidade da medida para as garantias da ordem pública e a aplicação da lei penal. Voltando já, embora eventualmente superado, mas é importante deixar aqui bem sedimentado no meu voto, que o fato e a eminente advogada, ela bateu muito nessa tese, nesse ponto, de que, embora já tenha sido oferecida a denúncia, mas não foi recebida. A jurisprudência ela é no sentido de que, com o oferecimento, o excesso de prazos fica superado. Isso é muito importante ressaltar. Se a alegação da demora era para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, o habeas corpus fica prejudicado nesse ponto. Agora, o juiz, na verdade, ele tem outro prazo para receber. Se ainda não houver demora excessiva para o recebimento da denúncia, acredita-se que é nessa esteira exatamente. E há inúmeros julgados nessa esteira. E não existe, portanto, presidente, sobre os aspectos aqui mencionados, qualquer ilegalidade a ser sanada nesta via, sendo despiciente o fato da paciente possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes ou profissão ilícita. Eu trago também nessa esteira julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que se refere ao argumento de que a paciente faria jus à concessão da liberdade provisória, tendo em vista a recomendação número 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe acerca das medidas a serem adotadas pelos tribunais quanto à reavaliação da manutenção ou não de presos provisórios diante da epidemia vivenciada globalmente pelo Covid-19, entendo da mesma forma inexistir razão impetrante. Isso porque, compulsando detidamente os autos, observa-se que não foi comprovada a excepcionalidade da medida, não tendo sido colacionado nenhum documento comprovando ser a paciente portadora de doença
que a deixe mais vulnerável ao vírus, ou que, de alguma forma, esteve em possível contato com algum vetor de contaminação, não podendo a mera invocação da recomendação número 62 do CNJ, por si só, ser fundamento autorizador da concessão da medida. De tudo, presidente, reconheço a legalidade do ato digitado com o ator, por se encontrar motivado pelos elementos concretos do caso e fulcrado nas hipóteses autorizadoras elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Daí porque, presidente, em harmonia com o parecer do ilustre Procurador de Justiça, eu estou conhecendo parcialmente do habeas corpus, mas nessa extensão denegando a ordem. É como voto, presidente. Muito obrigado. Em discussão, em votação, desembargadora Carla, como vota Vossa Excelência? Sem som. Desculpa, senhor presidente, já votei eletronicamente, confirmo meu voto, acompanhando Sua Excelência o relator. Muito obrigado, desembargadora Carla. Desembargador Sabino Marques, como vota Vossa Excelência? Sem som. Acompanho o presidente, senhor. O relator, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Sabino. Proclamo o resultado, ordem parcialmente conhecida e nessa extensão denegada nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Elisângela. Obrigada. Desembargador Mauro, o próximo processo de Vossa Excelência em mesa, ele tem segredo de justiça. Nós vamos deixar ao final. Vou passar a palavra agora ao desembargador Sabino Marques para o item 2. Item 3 da pauta. Item 3. Vossa Excelência, com a palavra, desembargador Sabino. Olá, senhor presidente, chama a julgamento a ordem de habeas corpus 4.003, 615, 44, 2020. O referencial é comum. Impetrante a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, pelo doutor Theo Eduardo, e o paciente é Marivandro Anselmo Gomes. Impetrado juiz de direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Manaus. Oficiou nessa ordem de habeas corpus a doutora Rita Augusta de Vasconcelos Dias. Senhor presidente, houve o pedido de sustentação oral para esta ordem impetrada, mas, na quinta-feira, peticionou-se pela desistência desta sustentação oral. Em Vossa Excelência, com a palavra. Para efeito só de confirmação, indagamos aí a técnicas, por acaso foi designado um outro defensor público para fazer esse acesso? Senhor secretário. Desembargador Sabino, eles desistiram, realmente não designaram nenhum defensor para substituir o doutor Daniel, que é o responsável pela Câmara. Então, pela defensoria, ele que responde os processos. Peço permissão ao colegiado para fazer a leitura, tão somente da ementa da ordem impetrada. E assim ficou redigida. Habeas corpus, furto simples, alegado constrangimento ilegal, indeferimento do pedido de revogação, o relaxamento da prisão preventiva, pelo merecido juiz da Cor, inexistência de decreto prisional fundamentado, necessidade da garantia da ordem pública ante a reiteração delitiva, precedente jurisprudenciário, medidas cautelares insuficientes, ordem denegada. Só para ter a título de esclarecimento, parece assim afigurar-se uma situação exagerada, por tratar-se de um furto simples, mas se observarmos bem aí a tendência em si, a índole do paciente, furto envolvendo, no primeiro momento, uma bicicleta, no segundo momento, 9 frascos de desodorante da supermercado Carrefour, o que não vem exatamente, creio, em favor, assim, para efeito daquilo, que é crime de pequena monta, que é significante, não trata-se de famélico, crime famélico.
mas sim a reiteração delitiva, a tendência em si, a índole, e até mesmo fez referência, e é comprovado, é envolvimento, só para efeito de ilustrar e reforçar, deste paciente em um crime versando sobre a questão de violência sexual. Então, é nesse sentido o voto, pela denegação da ordem. Muito obrigado, desembargador Sabino. Em discussão, em votação, desembargadora Carla Reis, como vota Vossa Excelência? Desembargadora Carla Reis. Houve algum problema, Sebastião, com a desembargadora Carla? Senhor presidente, eu já votei, Excelência. Eletronicamente. Eletronicamente, acompanho o voto. Confirmo o voto. Obrigado. Desembargador Mauro Bessa, Vossa Excelência. Pois não, obrigado. Matéria recorrente, presidente, sem maior complexidade. Eu estou acompanhando bem o voto do eminente relator. Muito obrigado, Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Ordem denegada nos termos do voto do eminente relator. Passemos agora à pauta de julgamento. Chama julgamento da apelação criminal 020-3129-82-2016. Origem primeira VECUT, apelante Reidson da Silva Viana, advogado Dr. André Humberto Fortes Papaléu e outros. Apelado Ministério Público. Relator, desembargador João Mauro Bessa. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, também nesse processo houve um pedido de sustentação oral que foi deferido. Assim. Doutor André Papaléu, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Algum problema com a conexão do advogado? Ele ainda não aceitou o som lá do Zoom, desembargador. Só esperando que eu vou entrar em contato com ele. Doutor André Papaléu, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Oi. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem 15 minutos a partir de agora para a sustentação oral. Ok. O caso é do apelante Reidson, ou do Reidson André? Da Silva Viana. Da Silva Viana. Vossa Excelência, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas por crime de usuário de droga, baseado na pequena quantidade de droga, por ele ser réu primário na época, técnico primário, e as condições que foram pego
a droga, não foi naquelas condições de traficância, de comercialização, até porque não tem nenhuma testemunha presente afirmando que ele estava comercializando ou aquele destino de droga era para comércio. Percebe-se aí nos autos que não existe prova suficiente para condenar ele como traficante, já que ele alega que foi usuário na época dos fatos do crime. Então, a defesa está alegando esse mérito da desclassificação. Somente, Excelência. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Vossa Excelência. Desembargador Mauro Bessa, relator, com a palavra. Pois não, presidente, obrigado. Presidente, o apelante ele foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei Antidrogas, em razão dos fatos descritos na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Trago no meu voto, presidente, transcrevo trecho da denúncia oferecida pelo Ministério Público. E já dentro a questão suscitada pelo eminente advogado da tribuna, doutor Papaléu, a respeito da desclassificação do delito. Que, inclusive, é prevista no artigo 28 da Lei 11.353, de 2006. E o eminente advogado levanta sua tese sobre o argumento de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao consumo pessoal, o que, segundo alega, é evidenciado, sobretudo, pela ínfima quantidade de droga confiscada pelos policiais militares, cujo peso líquido totaliza aproximadamente 38 gramas de maconha e cocaína. Presidente, a viabilidade do juízo desclassificatório do delito de tráfico ilícito de entorpecentes está diretamente condicionada à análise dos elementos contidos no parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006. Diz o artigo: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, presidente, a despeito das razões expendidas pela defesa, verifico que os elementos do sobredito dispositivo legal não se mostram favoráveis ao apelante, inviabilizando assim a pretendida desclassificação. No curso da instrução criminal, os policiais militares que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado relataram que, no dia dos fatos, dirigiram-se até o endereço do réu em virtude de uma denúncia anônima que apontava a prática do comércio ilícito de drogas naquele local, e por um indivíduo cujas características físicas descritas na delação correspondiam com a compreensão do ora apelante. As referidas testemunhas de acusação relataram ainda que, ao chegarem ao local indicado, identificaram e procederam à abordagem do réu, ocasião em que encontraram escondidas em sua cueca algumas porções de substância entorpecente, que, de acordo com o auto de exibição e apreensão e com o laudo definitivo de exame de substância, totalizavam 37 gramas e 1 centigrama de maconha e 78 centigramas de cocaína. A par das circunstâncias apuradas durante a persecução penal, releva notar, primeiramente, que o apelante foi preso em flagrante após o recebimento de uma denúncia anônima, que dava conta de que ele estaria traficando entorpecentes em frente à sua residência, circunstância que efetivamente se confirmou por ocasião da abordagem policial. Cabe destacar, outro sim,
que foram apreendidas na posse do apelante 2 espécies diversas de drogas, maconha e cocaína, e que tal especificidade, igualmente, destoa da tese desclassificatória sustentada pela defesa, máxime se considerarmos que o acusado, ao ser interrogado em juízo, assumiu ser usuário apenas de maconha, nada mencionando quanto à destinação da cocaína encontrada em seu poder, conforme registro audiovisual de folha 110 dos autos. Registre-se, ademais, que, embora a quantidade total de drogas não tenha sido expressiva, também não é irrisória a ponto de afastar, por si só, a imputação de tráfico de entorpecentes. Vale dizer, a pequena quantidade de droga encontrada não descaracteriza o crime de tráfico, se, como na hipótese dos autos, existem outros elementos que comprovam a existência da traficância. E nessa esteira, presidente, eu trago aqui precedentes exatamente que desconstitui a pretendida desclassificação. E aí, presidente, digo que, com efeito, ao considerar que a abordagem policial resultou na apreensão de quantidade de droga relativamente significativa e confirmou a denúncia anônima que imputava ao ora apelante a prática do comércio ilícito de entorpecentes, é de se concluir pela inviabilidade de um juízo desclassificatório, como pretende a defesa. Em resumo, não obstante os argumentos defensivos, tem-se que as circunstâncias que permearam o flagrante, sopesadas em conjunto, evidenciam, acima de qualquer dúvida razoável, que as drogas apreendidas destinavam-se à comercialização, não havendo falar em desclassificação por delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Oportuno ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, que se perfaz com a simples prática de quaisquer dos núcleos contidos no caput do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, sendo desnecessário prova da efetiva comercialização. Sendo assim, é certo que as ações imputadas ao apelante, quais sejam, trazer consigo e ter em depósito substância entorpecente, subsume-se ao tipo penal incriminador, o qual objetiva reprimir não só o comércio, mas qualquer espécie de circulação ilícita de tóxicos. Eu trago um julgado do STJ, em que foi relator o ministro Joel Passionic, da 5ª turma. Abro aspas, o crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Assim sendo, no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente de trazer a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro. De tudo, presidente, não vislumbro motivos para a censura da sentença guerreada, desde que, legitimamente fundamentada no contexto fático probatório que instrui os autos, motivo pelo qual mantenho em sua integralidade. Daí porque, presidente, eu estou conhecendo, mas negando provimento à apelação criminal interposta. Como voto, presidente? Obrigado, desembargador Mauro Bessa. Em discussão, em votação. Desembargadora Carla Reis, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu já votei eletronicamente, confirmo o meu voto, acompanhando o voto do eminente relator, desembargador Mauro Bessa. Muito obrigado, desembargadora Carla Reis. Desembargador Sabino Marques, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado nos termos do voto do relator, recurso desprovido. Obrigado, doutor André Papaléu. Bom dia. Permissão para sair. Pois não, obrigado. Chama julgamento, apelação criminal 020-1411-21-2014. Origem, 4ª Vara Criminal, apelante Marcelo Alvarenga Pinheiro, advogado doutor Ícaro Rodrigues Valente Rodrigues, relatora desembargadora Carla Reis. Vossa Excelência, com a palavra, desembargadora Carla. Senhor presidente, parece que houve desistência da sustentação oral. Então, secretário. Confirma? Sim, confirma, Excelência, houve desistência.
Então, presidente, eu vou me permitir apenas, porque o processo já está disponível já há algum tempo, e Vossa Excelência provavelmente já devem ter lido, eu estou em harmonia com o parecer do gradual do órgão ministerial, conhecendo e desprovendo recurso nos termos do voto que acompanha a decisão. É nesse sentido nosso voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Carla Reis. O voto do desembargador Mauro Bessa. Presidente, eu estou acompanhando o bem lançado o voto da desembargadora relatora. Obrigado, desembargador Mauro. Desembargador Sabino, como vota Vossa Excelência? Acompanho a relatora, senhor presidente. Proclamo o resultado. Apelações criminais conhecidas e desprovidas nos termos do voto da eminente relatora. Chama a julgamento apelação criminal 021-5037-10-2014, origem 4ª Vecute, apelante Aloysio de Medeiros Cirino, defensor público Daniel Brito Freire de Araújo, apelado Ministério Público, relatora desembargadora Carla Maria Santos dos Reis. Vossa Excelência, com a palavra, desembargadora Carla. Presidente, parece-me que também que houve a desistência da sustentação oral, a ser confirmada pelo secretário, senhor secretário. Senhor secretário. Confirmo, Excelência, houve a desistência, o peticionamento nos autos, desistindo. Senhor presidente, então, da mesma forma que o anterior, o voto já está disponibilizado já há algum tempo, e no mesmo sentido, em consonância com o parecer do graduado do órgão ministerial, nós estamos conhecendo e negando provimento ao recurso. É nesse sentido nosso voto. Muito obrigado, desembargadora Carla Reis. Como voto, o desembargador João Mauro Bessa. Presidente, eu também estou negando provimento ao recurso na esteira do voto da eminente relatora. Muito obrigado, desembargador Mauro Bessa. Como voto, o desembargador Sabino Marques. De igual forma, senhor presidente, acompanho a relatora. Proclamo o resultado. A apelação criminal conhecida e não provida nos termos do voto da eminente relatora. Senhor secretário, seria importante agora desligar do YouTube para julgar os processos com segredo de justiça. A técnica já vai fazer encerramento. Me avise, por favor. Podia ligar aqui, desembargador, só um momento.